Marino Lute de Araújo, secretário de Desenvolvimento e Inovação do município de Taubaté. Boa tarde, Marino. Nós estamos nessa sequência de entrevistados com os secretários, desde que o prefeito transformou, né, as diretorias em secretarias. E queria saber o que é o seu secretariado de Desenvolvimento e Inovação, qual é a sua atuação atualmente. Bom, a secretaria, ela assumiu todo o Departamento de Desenvolvimento Econômico do município. O Departamento de Desenvolvimento Econômico tem três áreas. A Gerência Executiva Industrial, que é o GEIN, que trata com toda a parte de industrialização. A Gerente Executivo Agropecuária, que vê a parte de rurais e produtores rurais. E a gerência GECOMP, Gerência de Comércio e Prestação de Serviços, que eram todos subordinados à Diretoria de Desenvolvimento Econômico do município. Com a criação da secretaria, a secretaria englobou toda essa diretoria e, evidentemente, todas essas gerências. Então, hoje, apesar de ser uma estrutura muito enxuta, a gente tem um volume de trabalho muito grande. O que nós fazemos? O principal, hoje, nosso é a parte de captação industrial. Sendo que nós temos a lei de incentivos, a PROIND, que é de desenvolvimento econômico. Essa lei, de 184, que foi recentemente atualizada, ela dá todos os benefícios para a geração de indústria, para a criação de indústria, para comércio e prestação de serviço também. Que existia uma lei antiga que ela era exclusivamente para a indústria. Como hoje em dia você não pode dissociar a geração de empregos exclusivamente como você dissociar do comércio e prestação de serviço, que geram muito mais emprego às vezes do que a indústria, foi aberto a lei para atrair empresas. Um exemplo, o Novo Shopping, por exemplo, ele foi beneficiado pela nossa lei PROIND. E algumas empresas, grandes empresas de atacadistas, que também são beneficiadas por essa legislação, desde que, evidentemente, a pessoa se qualifique dentro da legislação vigente lá do município. Você falou aí agora há pouco que prestação de serviço e comércio pode gerar muito mais emprego do que indústria. Isso daí é uma coisa mais ou menos sabida e que acontece há muitas décadas, né? Quer dizer, não é uma coisa recentíssima. Quer dizer, em outros países, serviços, turismo e lazer gera muitos mais empregos, muitos e melhores empregos do que a indústria, do que a agricultura. Mas eu queria que você falasse, assim, especificamente do nosso município, quanto mais prestação de serviços e comércio gera de empregos do que indústria. Olha, existe, dentro de números que a gente tem de Sebrae e outros, que para cada emprego direto gerado numa indústria, você tem outros 4 empregos que são motivados por prestação de serviço. Alguns diretamente ligados às atividades e outros não. Por exemplo, que algumas prestações de serviço são diretamente ligadas às empresas. Por exemplo, se você tem uma empresa, sei lá, com 30 funcionários, vamos dizer um caso bem simples. Normalmente, você vai ter pessoal de prestação de serviço de segurança, limpeza, você vai ter de alimentação, você vai ter, muitas vezes, para correio, uma série de coisas, de serviços intermediários, que uma empresa, você vê a geração de emprego, ela gera 80 empregos, dos quais são 30 direto na produção, e outros 50, por exemplo, uma hipótese assim, dentro desses prestadores de serviço. Terceirizados, no caso? São terceirizados, mas a gente considera como um emprego direto, porque são vagas criadas tempo integral dentro das empresas. Porque você não pode deixar de ter uma pessoa na segurança, na alimentação, na limpeza. Não importa se é uma empresa X ou Y que está prestando serviço, aquela vaga está lá. Existe. Se é uma pessoa lá que trabalha, se é o José que está lá, se o José faltar, a empresa vai providenciar um. Então, a vaga existe e ela tem que ser preenchida com a mão de obra. Em alguns casos, você fala prestação de serviço. Você imagina o caso da LG, por exemplo. Ela é uma montadora. Então ela tem a prestação de serviço dela é grande, ela tem um produto final acabado, ela produz, mas é muito mais montagem. Então gera, por exemplo, a LG hoje com 3 mil empregos, está passando de 3 mil. Ela criou o call center dela aqui em Taubaté,
que são 450 empregos diretos que já são gerados, a previsão de chegar a 800 empregos até o fim desse ano. E é tudo prestação de serviço. Então, se eu analise bem, uma empresa que tem em torno de 3.000, 3.200 empregos, só uma ala dela, que de prestação de serviço, tem 800 empregos, chega a 800, fora o pessoal que trabalha lá dentro. Agora, essa prestação de serviço que eu falo na proporção de 4 a mais do que essa emprego na indústria, são os que não necessariamente ficam dentro da empresa. É aquele pessoal que faz uma manutenção esporádica de equipamentos, aquela pessoa que vai fazer serviços lá, tipo pintura, reformas, parte elétrica, instalação de equipamentos. Um exemplo que eu tenho assim na minha própria família, eu tenho um cunhado que ele faz montagem de equipamentos. Então, é um caso até interessante, que ele foi fazer montagem alguns anos atrás de equipamentos na Ford, e novas máquinas. Então, ele era contratado numa empresa, e essa máquina que ele estava montando substituiria a mão de obra de 10 funcionários. Mas ele e mais uns outros estavam prestando serviço nessa fábrica. Lógico, eu sei que a Ford fez um aproveitamento, transferência desse pessoal, não houve uma dispensa em massa. Houve sim uma dispensa. Mas ele, como prestador de serviço, ele trabalhou durante um bom tempo na Ford, ele e mais outras pessoas aí. Então, no dia a dia, a prestação de serviço é fundamental. O comércio, então, é uma condição natural. Se você vai prestar o serviço, você vai ter que ter o produto para você fazer dentro daquele seu serviço. E mesmo assim, você tem que consumir, você tem que comer, beber, você tem que comprar, você tem que fazer seus luxos. É o caso de um shopping, por exemplo. Um shopping previsto geração de 3.000 empregos iniciais, diretos, que pode chegar no crescimento do shopping a 5.000 empregos. Qual indústria hoje em dia gera 5.000 empregos? A Volkswagen, Taubaté, tem em torno de, acho que de 6.000 empregos, 5.000 alguma coisa. Então, você vê, um shopping gera tudo na prestação de serviço, a mesma coisa que gera uma fábrica, no caso da Volkswagen. E, um parênteses, quando a Volkswagen foi instalada, eram mais de 15.000 empregos, se não me falha a memória, é que a automatização foi reduzindo o número de vagas. Quer dizer, quanto mais a empresa foi se modernizando, menos oferta de empregos. E essa é uma tendência na indústria, você concorda? Mas é uma coisa natural, é aquilo que eu falei do meu cunhado. Ele estava implantando um equipamento que substituiria 10 pessoas. Cada máquina dessa geraria, vamos dizer, a dispensa, a desnecessidade. Eu não digo a dispensa porque é um termo um pouco forte, mas desnecessidade de 10 pessoas. Ela fazia o trabalho de 10 pessoas daquela linha de montagem ali. E no caso da Volkswagen, eu cheguei a trabalhar na Volkswagen de 85 a 88, numa fase de expansão, de implantação, de expansões da empresa. Na época, a Volkswagen tinha em torno de 7.000 e alguma coisa empregados, dos quais nós tínhamos 700, eram mensalistas, entre a parte administrativa, engenharia de fábricas e outras aí, e isso fora os indiretos, eram os diretos. E o restante tudo era de linha de produção. Isso eu entrei em 85. Quando eu saí em 88, tinham 120 mensalistas, de 700 baixou para 120, e tinha diminuído também de 6.000 e alguma coisa da linha de produção para em torno de 4.000 alguma coisa, 5.000, com a modernização, porque nesse tempo foram implantados robôs na parte de solda, e no geral toda essa modernização, como se citou aí, é a tecnologia. A tecnologia foi feita para atingir uma perfeição com menos mão de obra, lógico, evidentemente, menos custo e menos possibilidade de erro, né? O Marino, diga bem, o nome da sua secretaria é bonito, hein? Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Negócio legal. Desenvolvimento e inovação. Na realidade, a abrangência, se você usar essas palavras no seu limite, a abrangência é tudo, né? Desenvolvimento e inovação. Vamos pegar só inovação. O que é que a sua secretaria inova, o que ela pretende, o que ela projeta como inovação em função do município de Taubaté? O que ela vai trazer de novo para o município? Basicamente é o seguinte, nós estamos numa situação em Taubaté, nós estamos concorrendo com diversas empresas em diversas cidades do Brasil
na captação de novas indústrias ou empresas prestadoras de serviço, no sentido de, lógico, geração de emprego e geração de receita para o município. Investimentos aqui, porque cada vez que você cresce, faz uma fábrica, que traz uma fábrica, você tem a mão de obra de construção civil, e mesmo dessa construção civil, alguma coisa o pessoal fica para manutenção, e assim por diante. Agora, o que a gente está fazendo? Taubaté tem um programa de doação diária, que talvez seja uma das únicas cidades do Brasil que ainda tem esse programa de doação diária bem amplo. Tem algumas cidades que fazem doações específicas, no caso de grandes empreendimentos. Taubaté doa desde uma areazinha de 500 metros quadrados até uma área de 500 mil metros quadrados. Isso traz de 1 milhão de metros quadrados. Ou porque a gente tem bastante espaço ainda? Seria não, nós não temos bastante espaço, diminuiu muito. Qual é o objetivo dessa doação diária? Incentivos para trazer as empresas. Porque nós dá certo isso? Dá certo, tanto o seguinte, que nós temos um crescimento de emprego, mesmo nessa época que todo mundo estava sendo pessimista, a nossa geração de emprego constantemente está crescendo. E na parte de indústria de transformação, o maior número de geração de empregos que nós temos aqui, e sempre positivo. Agora, o que acontece nesse caso da doação diária? Nós estamos agora, a inovação no caso, é tentar trazer uma tecnologia moderna, tentar trazer métodos modernos, é a tentativa de mudar um pouco daquele conceito anterior de um paternalismo muito grande que tinha com todas as empresas. Então vinha um empresário qualquer, estendia um tapete vermelho para ele, trombetas tocando, como se ele fosse o salvador da pátria. Ele tem as obrigações, porque também nós temos um programa. Tem que ser um parceiro, na verdade. Exatamente, né? Nós temos uma condição logística excelente, que nós estamos situados, estava até situado como chama, da melhor esquina do Brasil. Esse termo foi muito falado, porque nós temos Cavalho Pinto, Floriano Rodrigues Pinheiro para Campos do Jordão, temos a Dutra, estamos a 40 quilômetros menos 40, 30 e poucos quilômetros do aeroporto de São José, nós estamos a 130 quilômetros de São Paulo, nós estamos a 110 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, nós estamos próximo do Porto de São Sebastião, temos vias fáceis, nós temos a Cavalho Pinto, como falei, temos a Dutra, e uma condição de visibilidade muito grande. O maior PIB brasileiro transita pela Dutra. E a maior renda per capita brasileira transita pela Cavalho Pinto e Floriano Rodrigues Pinheiro. Então nós temos áreas aqui, a situação logística é boa. Então, o que nós estamos querendo trazer agora? Empresas que estejam dispostas a investir nas áreas. Tem algum foco assim, para uma determinada área, para uma fatia de mercado dessas empresas, dessas indústrias? Que vocês estão assim, nós vamos focar, como São José, né? Que é a parte aeronáutica, a coisa mais assim de alta tecnologia. Então, Taubaté vai ter uma tendência assim, para esse tipo de indústria? A gente vai focar nesse tipo de nós já mercado? Tivemos anteriormente, que em função da Volkswagen, das terceirizações da Volkswagen, e nós tivemos várias empresas, o Just in Time da Volkswagen e da GM, eles criaram uma condição de implantação de várias empresas nas nossas áreas industriais. Distância, até 140 km, um raio dentro da necessidade das empresas. Então, durante um período muito grande, houve um crescimento muito da indústria automobilística, dos fornecedores da indústria automobilística. Que é um foco. A cadeia produtiva de fornecedores. E é muito importante. É muito importante. Cidade, para a região. E hoje a gente está assim, querendo crescer bastante numa diversificação bem maior. Porque a gente não pode ficar refém de uma atividade específica. Me lembro alguns anos atrás, quando a Embraer tinha 16 mil funcionários, uma hora ou outra baixou para 6 mil, uma coisa parecida com isso, são números absurdos. Deu um baque muito grande na economia. Sorte que São José tem uma diversificação também, e não era refém exclusivo, mas dependia muito da Embraer. Nós, inclusive, fornecemos hoje para a Embraer. Temos uma unidade da Embraer, que ela está crescendo gradativamente em função da necessidade dela. Deu aquele problema da crise agora em 2008, mas está havendo uma recuperação constante aí, e nós estamos crescendo também. Qual a ideia nossa? Diversificar. E principalmente, nós estamos sendo procurados por empresas interessadas em montar condomínios industriais. Então, basicamente é aquilo, o terreno está lá, a empresa está aqui, vamos dizer, dá a chave, a pessoa entra no terreno e faz tudo. Que a ideia não é esse paternalismo da prefeitura, porque é uma coisa absurda que tem empresas que abriu um buraco na rua, na frente, por um problema qualquer, que poderia acontecer, um vazamento de água, alguma coisa,
a pessoa não se dava assim, ao trabalho de tentar falar, vou arrumar isso aqui, não. Ficava ligando e cobrando da prefeitura o tempo todo. Então, a gente está querendo cortar um pouco esse cordão umbilical e deixar as empresas crescerem lá naturalmente. Inclusive apoiando empresas de Taubaté também, é uma coisa que a gente está querendo fazer muito. Mas é isso, diversificação. A LG, por exemplo, é um caso que tem uma diversificação na parte de eletroeletrônica, que veio para cá. A gente quer também indústria de alimentação, se estiver interessado, a gente vem. Nós estamos procurando, tentando, tanto que o pessoal critica muito a gente. Nós tivemos 3 empresas que nós oferecemos a área, tipo a Toyota, nós oferecemos a área para a Toyota, mas ela fez uma opção lá para o Sorocaba, né? A Cherry, que está em Jacareí, nós oferecemos uma área também. Aquela empresa de guindaste, uma empresa que está em São José dos Campos, que agora não me lembro o nome, ela anunciou a construção, uma empresa grande também. Então, nós estamos oferecendo áreas diversas para diversas empresas. Mas nem sempre é uma condição logística interessante para eles. E tem casos, por exemplo, que a gente estava conversando até na Volkswagen, nesse lançamento da pedra fundamental da cabine de pintura, falaram sobre a Fiat, foi para Pernambuco. O governo da Bahia chegou a dar 80% de isenção de ICMS para ele, o governo de Pernambuco deu 90%. Então, é uma condição da guerra fiscal de mercado, que é uma coisa assim que a gente tem limitação, faz uma diferença muito grande. Então, você não pode simplesmente, porque está chegando uma empresa nova, você fazer tudo para ela e as que já estão aqui. Então, você teria que fazer para todas. Agora, você não pode dar isenção para as que estão aqui, porque senão você cai na renúncia de receita. Você entra em crime fiscal, da lei de responsabilidade fiscal. É o caso que o Estado de São Paulo não pode simplesmente querer tirar todos os impostos de todas as empresas para no meio de todas as empresas. Quebra o Estado e a gente entra em desacordo com a lei, fica em uma ilegalidade total. Então nós procuramos fazer isso. Nós estamos dando apoio para as empresas aqui de Taubaté também. Até no caso da Ford, né, que tinha aquele problema de fazer o distrito industrial e de repente cresceu e ia ter um condomínio residencial e ela bateu o pé dizendo que iria embora se isso dentro do plano diretor, né, da expansão urbana não fosse respeitado, né, como uma área industrial. Quer dizer, nesse caso foi levado em conta o peso dessa indústria que está há tanto tempo aqui no município. Foi. Só que é o seguinte, como foi dada uma certidão, olha que foi se dada a certidão, era uma possibilidade de uma alteração no plano diretor que não ocorreu. Então o plano diretor ficou dentro de uma emenda que os vereadores fizeram para permitir atividade comercial, mas não residencial. Então a atividade, mesmo assim, o plano diretor, em algumas áreas industriais, ele permite atividade de serviços, até empresa de serviços, desde que tenha uma sinergia direta com a atividade industrial. Um exemplo até que eu fiz, se você tiver um restaurante industrial, ele pode se implantar numa área industrial. Agora, se for um distribuidor, por exemplo, de alimentos, ele já não poderia ficar, porque o distribuidor não vai distribuir exclusivamente para a indústria, distribui para todo mundo. No caso da Ford, houve um consenso, o pessoal da Ford veio, conversou na prefeitura, conversou com a Câmara Municipal, eles fizeram algumas reuniões e chegou-se um consenso para a manutenção da fábrica. Lógico, interesse nosso, manutenção da fábrica. Um exemplo que nós temos também no Parque Aeroporto, nós criamos aquele distrito industrial pequeno lá do Parque Aeroporto. E no fundo você tem a Malteria do Vale. A Malteria do Vale, por exemplo, é uma empresa que o malte é muito sensível. Então, você não pode colocar algum tipo de indústria ali que possa afetar a qualidade do malte, senão você mata a empresa. Então tem tudo isso. Se você tem uma indústria de alimentos, você não pode colocar uma indústria de alimentos ao lado de uma empresa que trabalha com pintura, que trabalha com alguma coisa que possa gerar algum tipo de compatibilidade. Lógico, tem os órgãos ambientais, as CETES, que eles fazem essa análise de parecer de viabilidade e localização. A gente sempre os consulta, o consultório ambiental, antes de fazer isso aí. Mas a ideia nossa realmente é essa, é diversificar, é criar uma condição para trazer o maior número possível de empresas para Taubaté, gerar emprego e receita. E a aprovação do plano diretor deu certo? Não sei, esse boom imobiliário que a cidade vem registrando nesses últimos anos, quer dizer, não deixa de ser uma mina de ouro para as empreiteiras, tal. Quer dizer, isso vai agregar valores assim, de qualidade de vida para a população, para a cidade assim, como um todo? Ou está uma coisa assim meio nebulosa, meio sem
muito plano, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, porque faça uma estimativa de 300 mil habitantes para a cidade, 500 mil daqui a 10 anos. E que parece que isso não pode acontecer e pode não acontecer. Fazendo um adendo à questão da Angélica, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, ela trabalha em função de quantos anos para frente? Deixa eu esclarecer essa pergunta. Quando o Guido Minério era prefeito, em 1970, 71, 72, ele falava do novo serviço de água, de captação de água do Rio Una. Então ele dizia para mim assim: Celso, esse é um projeto, um plano para os próximos 30 anos. E ele estava certo. Então eu pergunto para você, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação trabalha com essa perspectiva? Bom, nós estamos fazendo isso tendo em vista aquilo que poderá vir a acontecer daqui a 30 anos? O futuro. Não é só a Secretaria de Desenvolvimento, toda a Prefeitura. A Secretaria de Planejamento, lá do Pedrosa, já fez a projeção do crescimento da cidade, que nossa projeção de crescimento lá do sul da cidade, subindo lá Barreira, toda aquela região. Nós fizemos algumas reservas de área para expansão industrial, comércio, serviços, turismo, dentro do plano diretor está contemplado isso daí. Porque no Taubaté tem um detalhe, nós temos uma faixa de Dutra pequena, em torno de não chega a 16 quilômetros. Fala, poxa, mas tudo isso, e o ideal de qualquer distrito ou área industrial, lógico, tem que ter o acesso fácil, caminhões não podem fazer no centro da cidade. Então você teria que fazer em algum lugar que você tenha vias rápidas, é uma coisa que nós estamos estudando também, já há algum tempo está sendo estudado pelo planejamento. Fica parecido, né, com São Paulo, né? Que Nossa, os caminhões passavam no centro da cidade para pegar as rodovias, né? Então o que nós estamos fazendo? A gente está estudando, porque Taubaté, se você olhar o mapa de Taubaté, ele é mais ou menos, para quem está vendo, é mais ou menos isso, depois ele abre para a serra. Então você tem aqui Tremembé, Caçapava, no norte nós temos Tremembé, a oeste nós temos a divisa com Caçapava, ao lado da Volkswagen, e para leste nós temos lá o Distrito Industrial de Una, que já é divisa com Pindamonhangaba. Então toda a parte maior da cidade, ela está toda crescendo para a Serra do Mar, que é uma área, primeiro, topograficamente inadequada para você fazer. É muito caro você levar toda a infraestrutura para esse local, principalmente se quiser fazer a expansão de rede de esgoto. Você tem que trabalhar com muita elevatória, muita rede nova. Mas o vetor de crescimento da cidade está para o lado sul da cidade. E já está no plano diretor previsto isso. Então, nossas áreas industriais, por exemplo, que nós temos do Parque Aeroporto, do Una, do Piracangaguá, com exceção ali atrás da LG, que tem uma possibilidade de crescimento maior ali, onde era do antigo autódromo, tem a previsão de crescimento, por exemplo, nós não temos mais para onde crescer nas outras áreas. Então, a gente vai chegar num ponto que vai ter nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter que criar uma solução possível, que hoje é absurdamente cara, futuramente pode ser a única solução possível. Então, esse crescimento está projetado dentro do plano diretor. E a gente, eu participei inclusive, né, todos os estudos do plano de diretor também, todos não, tudo que envolve a área industrial. Você falou agora há pouco que nessa expansão do lado do Barreiro, que tem área reservada para que é quase zona rural ali ainda, né? Agora que está mais. Agora está expandindo. É uma área de expansão urbana. Você falou que tem uma área reservada para a indústria. E a parte ambiental? Eu fecho os olhos aqui e fico pensando, mas ainda para a indústria, será que Taubaté não descobriu o óbvio ululante que é o turismo? Eu acho que já era para parar com o negócio de indústria. Vamos fazer a indústria do turismo. Taubaté tem potencial para ser uma das maiores cidades turísticas do Brasil. E ainda estão preocupados, eu tenho que puxar a orelha desse povo, preocupado com a indústria. Chega de indústria, nós temos que desenvolver a indústria de turismo. Eu sou um louco, por acaso? O que você acha? Você não é louco, só que você está falando com o secretário de Desenvolvimento e Inovação. É o outro secretário, que é aquele que deixou louca. Então, eu concordo que eu acho que o turismo é uma coisa muito importante. E o turismo, você pode trabalhar com parceria com as indústrias. Porque eles têm, se você tiver as leis de incentivo ao turismo, incentivo à cultura, incentivo ao esporte, as empresas podem ser parceiras da gente. Então, a ideia nossa, como eu falei, é trazer
grupos assim, tinha uma empresa interessada em implantar um condomínio industrial em Taubaté, com uma condição: ela vai investir um bom dinheiro ali, vai fazer toda a infraestrutura, ela vai criar não só a parte de indústria, prestadores de serviço, hotel, centro de exposição, concentrada num condomínio industrial. São parceiros, que, lógico, com a vinda desse pessoal para cá, de pessoal de indústria, eles querem ver o turismo. Então até tem muita coisa para ser vista. É uma cidade que tem uma história fantástica. Eu estava agora há pouco ali conversando com o Levi Abud ali, Levi Breteric, conversando com o Levi Breteric, a gente que estava... por sinal, fazendo parênteses, Levi Breteric, a lenda taubatéana, E a gente estava lembrando de muita coisa. E eu estava lembrando de livros aí, do Emília Madeira em Berens, Conversando com a Saudade, e outros livros que foram surgindo gradativamente, lembrando de coisas da minha infância e de coisas de Taubaté. Então eu vejo em vários lugares que eu passo em Taubaté, eu puxo pela memória muita coisa, de lembranças fantásticas que eu tentei passar para os meus filhos aí, que a maioria esquece simplesmente. Hoje em dia você passa ao lado da igreja do Pilar, que é um exemplo fantástico. O pessoal passa sem saber que ali tem uma igreja e tem um... Sem dar o devido valor, né? Sem dar o devido valor. Nós temos um museu lá perto da Rodoviária Nova, que tem coisas bonitas, coisas lindas lá para você ver. O próprio prédio é bonito, né? O prédio é bonito. Então nós temos várias coisas em Taubaté, vários pontos em Taubaté. Concordo que deve ser explorado. E esse trabalho está sendo feito. Esse trabalho está, não falei, como no plano diretor, como tem o Anderson, nosso secretário de turismo, não sei que ele está desenvolvendo esse trabalho, que além de resgatar a história, como você falou, é uma fonte muito grande de renda para a cidade, que é aquela renda imediata. Não é aquele pessoal que... O turista ele não vai gastar a prestação aqui, ele gasta na hora. Ele consome, ele é alimento, é coisa, é lembranças, é tudo que ele compra. Por mais paga hotel, paga comércio. Paga tudo. E não é uma coisa que você não vai parcelar uma camiseta, você não vai parcelar um pavãozinho. Como você vê, o fluxo de pessoas que vem ali na Casa do Artesão, na Rua Imaculada, é muito grande. Teve um amigo meu de Campinas que ele veio uns tempos atrás, era um engenheiro, um arquiteto da Caixa Econômica Federal. Ele chegou na Casa do Artesão, foi apresentar para ele ficou completamente maluco. Ele quase que ele queria comprar tudo. Ele falou: fecha tudo, põe numa caixa que eu vou levar, porque ele coleciona tudo. E ele comprava lá em Campinas peças assim, aquelas galinhinhas assim, aquelas pavãozinhas, galinha da Angola, aquela pequenininha, pagando 10, 15 reais uma peça lá, que aqui você pagava 50 centavos. Tanto que no outro fim de semana que ele foi ver, ele trouxe a esposa, a sogra, não sei o quê, uma caravana. Levou presente para todo mundo. Exatamente. É uma coisa interessante. Isso existe aqui em Taubaté. Agora, eu não sou da área para falar de tudo que está sendo feito, mas que os projetos têm, lógico. Mas, o Marino, inovação dentro da área de desenvolvimento econômico, né? De desenvolvimento econômico, envolvendo indústria, prestação de serviço e comércio. São ligados, e agropecuária, são ligados diretamente. Lógico, a prestação de serviço. A prestação de serviço, comércio e prestação de serviço, eles são ligados ao turismo, evidentemente. Só que o turismo ele tem a secretaria própria e as ações deles próprias aí para isso. Voltadas para isso. Exatamente. Quando a gente precisa de apoio a alguma coisa, o prefeito reúne todos os secretários envolvidos num assunto, todos lá, e vamos todos conversar e trabalhar em cima disso. Quer dizer, na parte rural que você está falando, na parte de agropecuária, então é mais assim, por exemplo, tem um fazendeiro que quer botar um frigorífico aqui, um matador, alguma coisa, aí entra a sua secretaria. Olha, isso, para uma área, para alguma coisa. No caso de um frigorífico, ele entra na parte de indústria também. Tá. Porque ele já cai na lei de incentivos da indústria, mesmo que ele faça na zona rural. O que entra essa da específica? Essa agropecuária, na realidade, era uma área que era ligada mais à Secretaria de Obras, que faz toda a parte de manutenção de estradas, faz apoio a produtores. De repente é um produtor rural que ele precisa arar um terreno, nós temos tratores para ajudar os pequenos produtores. Esse trabalho nós estamos procurando começar a fazer um trabalho mais forte em cima disso, como secretaria. Então, esse ano, vou dizer, o primeiro ano da nossa secretaria, é um ano de adaptação. Eu acredito que como secretaria mesmo, uma autonomia que a gente tem, a partir de 2012 a gente vai ter uma condição melhor, porque a gente vai sofrer agora e aprender com os erros e tentar fazer os acertos. A gente não vai querer repetir os erros, a gente vai ter novos erros, claro, mas dentro de uma tentativa de acertos. Então isso a gente vai conversar, falar com empresários, falar com todo mundo,
de trazer todos esses incentivos, essa ajuda para todo mundo. Quando você fala do turismo, o turismo rural também é uma coisa interessante. Eu me lembro, há vários anos atrás, foi feito um levantamento de igrejas que tem no município, foi feito todo catalogado, igrejas, uma série de fazendas antigas que tem no município. Então é uma coisa bem ampla, né? O único problema que eu acho que agora, com a secretaria agora, nós temos, o prefeito teria praticamente 1 ano e 10 meses, 9 meses de governo para vencer o mandato. Então, são ações que precisam ser feitas assim, num prazo maior. Mas eu, pelo menos, deixo a semente plantada. Não é minha área, então eu não posso falar a respeito disso. Estou entrando em área de outro secretário, daí o Anderson vai ficar bravo comigo. Mas aí, nesse lance aí também de plantar, você está deixando a sua secretaria tudo assim, planejado para longo tempo, é isso? Seria longo isso? Prazo. É longo prazo? Nós estamos o seguinte, como sempre, existe o seguinte, o desenvolvimento econômico de Taubaté sempre foi sinônimo do GIN, área, indústria. A gente está querendo tirar um pouco desse foco, como ele falou, tem muito mais coisas que a gente pode gerar emprego, gerar receita, gerar todo um crescimento. Um exemplo que nós temos aí, por exemplo, hoje o balcão de emprego da prefeitura, vou citar um caso aí, que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, que é da professora Luciana, que é a secretária. O balcão de emprego hoje tem 200 vagas que não conseguem ser preenchidas em 93 áreas diferentes por falta de especialização. Então são coisas que o mercado exige especialização dentro das áreas. Então a prefeitura, o que ela faz? Normalmente a gente tem de contato com empresas, o que você precisa? Precisa de um cara que faça uma solda específica de alumínio, por exemplo, uma empresa que precisa de solda de alumínio, que são estruturas de alumínio aparentes, que você precisa de uma qualidade de serviço diferente de uma solda comum, que você vai, lixa, faz uma pintura em cima e está resolvido. Eles estavam com dificuldade de conseguir. Então, quando a gente se põe à disposição, as escolas municipais do trabalho, a prefeitura sempre fez isso, a professora Luciana sempre coloca à disposição, para que as empresas possam dar esses cursos nas nossas escolas de trabalho, para criar essa mão de obra, não tem que importar mão de obra, vamos pegar o taubatiano. Agora, a vantagem do turismo, por exemplo, nós temos aí, você pode pegar Senac, todo o Sesc, todo esse pessoal tem especialização em turismo. De repente uma parceria para trabalhar em cima disso. Tem até programas específicos de turismo. Exatamente. Agora, para turismo também, Taubaté precisa de uma rede hoteleira melhor. Sim. Que é uma deficiência nossa aqui. Com a Copa do Mundo, com a Olimpíadas, com todas essas coisas também, eu acho que o Estado de São Paulo também vai ter que se aprimorar para investir nisso, para que dê conta do recado, né? Exatamente. Agora, a ideia não, eu acho que a Copa do Mundo é uma coisa interessante, muito bom, só que tem um detalhe, não fazer como alguns países fizeram. Cria-se uma mega estrutura para a Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, acabou. Vai ser um monte de elefantes brancos por aí. Como aconteceu no Rio também, né? Que ficou abandonado um monte de complexos esportivos que ninguém usa e acaba, né, virando um elefante branco mesmo. Exatamente. Né? Então, é muita coisa. Mas Taubaté tem alguma coisa voltada para isso? Assim, já pensando nisso? Nós, como qualquer cidade aí, a gente quer aproveitar toda a oportunidade para poder proporcionar tanto para treinamento de mão de obra quanto de investimento. Exatamente. Nessa área. Mesmo assim, vamos supor que São José dos Campos consiga ser escolhida como, vamos dizer, esse apoio para a Copa do Mundo, ou Guaratinguetá, que se propõe, ou Campos do Jordão, no caso, ou Caraguatatuba, são as 4 cidades que se ofereceram, né? Não, era Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guaratinguetá e São José dos Campos, né? São essas 4 cidades. Mas de repente você pode ter alguém de Taubaté trabalhando nessa cidade, que é tudo pertinho também. Precisa do Caraguá, um pouco mais longe, porque não é uma questão só de você imaginar que o taubateano só vai trabalhar aqui. Como tem gente de São José, de Caçapava, de tudo quanto é de Pinda trabalhando em Taubaté, tem gente de Taubaté trabalhando em Pinda, em Caçapava, em São José, em Jacareí, em Guaratinguetá, em todo lugar. De repente, se a gente conseguir ter essa qualificação para atender as empresas nossas aqui, esse pessoal que trabalha em Guará começa a trabalhar aqui. Menos estrada todo dia, menos. Então é uma ideia. E esse pessoal gasta menos com locomoção, transporte, vai gastar mais do comércio, vai gastar mais da mão de obra. Então tudo que você puder economizar para o cara vai ser revertido na própria cidade. Isso é natural, né? Marino, nós estamos chegando na reta final da nossa entrevista. De repente nós aqui não perguntamos alguma coisa que fosse essencial para esclarecimento do nosso munícipe.
Você tem alguma coisa que nós não perguntamos e que seja importante a dizer? Bom, eu acho que a gente fez uma explanação geral sobre a geração de emprego. Uma coisa eu digo o seguinte, essa administração, o prefeito, ele tem essa preocupação muito grande, sempre como falei, de apoiar, acima de tudo, o taubatiano. Lógico, nós não podemos, a rigor da lei, preterir nenhuma pessoa que queira trabalhar, que queira se expandir em Taubaté, porque tem um taubatiano que faz a mesma coisa. Não, a rigor da lei, não. Mas a gente, lógico, torce e prefere que todas essas empresas se utilizem e façam o crescimento do taubatiano em si. Nós estamos procurando e correndo atrás de empresas, nós nunca deixamos de correr atrás de empresa nenhuma, apesar de jornais aí, alguns jornais, né, fazendo citações assim, até maldosas, dizendo que eu recebo e-mails de pessoas dizendo, poxa, como é que tal cidade recebeu isso, você recebeu aquilo e a gente não recebe? A gente vai atrás de tudo quanto é empresa. Vou citar um exemplo, a CSN está interessada em área aqui, nós já oferecemos uma área para a CSN. Você é companhia siderúrgica nacional, só que é o seguinte, a nossa condição de área é logisticamente inferior a outras cidades. Mas nós não vamos desistir, porque como eu vi uma senhora uma vez numa fila aqui na prefeitura, uma senhorinha começou a falar não sei o que para ela, se a senhora não conseguir, ela falou, bom, não, eu já tenho, porque acima disso é lucro. Então, a gente já tem. Então vamos batalhar, vamos correr atrás. E não adianta, simplesmente, indústria que não seja poluente, indústria que tem uma geração boa de emprego, porque é o que eu falei, você traz uma empresa que o cara traz um equipamento, um industrial de um equipamento fantástico, que são uma pessoa para apertar o botão de liga, outra pessoa para apertar o botão de desliga. Vai gerar uma receita para o município? Ótimo, maravilha. Mas está gerando um pouco emprego, a gente tem que tentar associar. Essa parte de comércio, essa força maior do comércio, de shopping, ele vai agregar uma geração de emprego maior para pessoas que não têm a mesma especialização de uma indústria. E isso é muito importante. Como vai gerar uma possibilidade do primeiro emprego para o jovem, ou sei lá para a pessoa que não seja tão jovem assim, mas está batalhando o emprego, trabalhando em informalidade o tempo todo. Isso é uma coisa que a gente quer trabalhar bastante nisso. A leque maior, né? Exatamente, porque todo dia eu recebo pedidos, currículo, você olha o currículo da pessoa, eu falo assim, muita vontade de trabalhar, muito não sei o que, isso eu acho que 90% das pessoas que eu conheço têm uma vontade imensa de trabalhar, mas o mercado pede qualificação. Então, se você puder ter uma gama de empregos da pessoa de menor qualificação, vamos dizer assim, que possa ser treinada, né? Exatamente. Acho que seria de até uma repente solução, você pega a né? pessoa sem vícios e começa a dar um treinamento na pessoa. Isso é um negócio interessante que nós estamos trabalhando. Porque acho que é um dos problemas maiores do Brasil hoje em dia, a qualificação da mão de obra, né? Que não tem hoje, né? Para muitas profissões, né? Exatamente.